do Papa. De modo que quando o Papa começa a encher muita paciência dos reis da Inglaterra e principalmente o rei da França, ele toma esse duro golpe. Okay? Então ele teve que aprender essa dura lição, né? E aí depois o Sacro Império Romano Germânico, por interesse próprio também, trabalhará de forma intensa para a restituição do poder do Papa de Roma, para que não houvesse toda essa divisão essa divisão na gestão da Igreja Católica e pudesse então centralizar tudo isso na pessoa dele e fazer dele novamente um árbitro, né, entre essas decisões importantes entre esses reinos que continuavam disputando sempre a influência na região, disputando sempre o poder na região, cada um tentando expandir suas fronteiras. Tá ok? Vamos seguir. Bom, Bonifácio VIII não conseguiu subjugar os soberanos da Inglaterra e da França, apoiados pelo nacionalismo. Então, sentimento, né, nacionalista de cada uma dessas regiões que vai se fortalecendo cada vez mais. Clemente V, um francês escolhido papa pelos cardeais em 1305, era fraco e de moral duvidosa. Logo, influenciado pelo rei francês, mudou o papado de Roma para a França em 1305 e para Avignon em 1309. Aos olhos do povo da Europa, isso colocava o Papa sob controle francês, uma vez que estava dentro do seu território, conforme é indicado no mapa que está aí em tela. Tá, okay? Embora Avignon não fosse tecnicamente território francês, então você tinha alguns reinos, né, que estavam ligados, inclusive alguns reinos depois que serão absorvidos pelos futuros países. Por exemplo, esse reino de Aragão, que está aparecendo lá embaixo, reino de Castela e Leão, se tornarão a Espanha. Tá, okay? Reino de Nápoles vai ser incorporado, que será a Itália, depois com a unificação. Então você vai ver diversas mudanças nesses traçados aí das fronteiras ao longo da história, chegando até os países atuais. Tá, ok? Vamos lá. Embora Avignon não fosse tecnicamente território francês, mas estava sob a influência do rei da França, sim. Com exceção de um período entre 1367 e 1370, a residência papal continuou sendo Avignon até 1377. Somente nessa época que eles vão conseguir resolver definitivamente essa questão, né? Apenas com esse pequeno espaço de tempo, com o domínio absoluto dos reis franceses, sob a influência então desses monarcas. Então, esses monarcas dominarão todo o quadro do momento e tentarão se impor desta maneira, né, controlando aquilo que era o poder da Igreja Católica Romana e se fortalecendo, né, colocando papas que estejam debaixo de sua jurisdição, estejam debaixo de sua influência. Vamos lá. A piedosa mística Santa Catarina de Sena, 1347 a 1380, pressionou bastante Gregório XI, né, Gregório XI, de 1329 a 1378, para voltar a Roma e restaurar a ordem lá e reconquistar o prestígio do papado como uma autoridade internacional independente. Em 1377 ele voltou e pôs fim ao cativeiro babilônico. No ano seguinte à morte de Gregório XI, os cardeais elegeram o homem que tomaria o nome de Urbano VI. A falta de tato de Urbano para com os cardeais tornou seus inimigos e eles elegeram Clemente VII. Eles elegeram Clemente VII como Papa em 1378. Clemente mudou imediatamente a capital para Avignon pela segunda vez, assim iniciando o grande cisma. Os dois eleitos pelo mesmo colégio de cardeais alegavam ser o Papa legítimo e o autêntico sucessor de Pedro. Isso levou o povo da Europa a decidir a que Papa prestaria obediência. O norte da Itália, grande parte da Germânia, a Escandinávia, a Inglaterra, seguiram o Papa Romano. A França, a Espanha, a Escócia, o sul da Itália preferiram se submeter ao Papa em Avignon. O cisma continuou até ser resolvido no século seguinte pelos concílios reformadores. Aí cita a página 227 a 231.
o cativeiro e o grande cisma forneceram o clamor cada vez maior pela reforma da Igreja Romana. Então você tem a situação do cativeiro, do qual o rei da França pressiona o Papa a mudar a sede para Avignon. Depois há uma tentativa de retorno, até com incentivo, né, dessa mística chamada Santa Catarina de Sena. O Papa chega a ser eleito um outro Papa com este retorno, Clemente, coloca o nome aqui, deixa eu só ver, Clemente VII, isso. Clemente VII, mas logo após o Papa que se segue não consegue lidar com a situação desses cardeais, seu trato, né, para com esses cardeais. Então há o problema da divisão agora, com os cardeais elegendo um outro Papa, né? Então temos aí agora a figura desses dois papas que constitui o cisma. Então o cativeiro foi a influência da mudança da corte, e o cisma é a eleição desses dois papas. Aí, com a eleição desses dois papas vai haver uma continuação, com papas sendo eleitos em Avignon e papas sendo eleitos em Roma. Posteriormente, com a tentativa de solução, haverá a situação na qual o Papa de Avignon não cederá, tá certo? Uma vez mesmo sendo ordenado pelo concílio, que ele seja deposto, ele não aceitará essa deposição. O Papa de Roma também não aceitará essa tentativa de deposição, e um terceiro Papa será eleito pelo concílio. E haverá a situação de 3 papas, que na verdade serão até mais, uma vez que haverá a figura do Papa em Avignon, do Papa em Roma, um Papa eleito pelo concílio e ainda os chamados antipapas, tá ok? Que serão eleitos aí de outra maneira e de fato tentarão se manter no poder, mas sem apoio, sem conseguirem influência. Então essa situação permanecerá até que seja resolvida por volta aí de 1417, quando de fato novamente a corte de Roma é privilegiada e o Papa dará continuidade à sua gestão a partir de Roma, centralizando novamente o poder, mas não ele centralizará novamente o poder, mas não com aquela influência que tinha na época de Inocêncio III. Então, quando chegamos na época de Bonifácio VIII, aquilo que se perdeu dessa transição de papas, de Inocêncio III até Bonifácio VIII, não será reconquistado. O papado será, em 1417, será novamente centralizado em Roma, mas o poder do Papa não será mais o mesmo. Ele não terá toda essa influência a mais. Ele explica até, dá aqui alguns fatores. Veja só. Os impostos papais. Os impostos papais para sustentar 2 cortes papais tornaram-se uma carga pesada para o povo da Europa. As rendas papais eram obtidas através das rendas das propriedades papais, dos dízimos pagos pelos fiéis, das anatas, que era o pagamento do primeiro salário do ano ao Papa, e de parte do dignatário eclesiástico, do direito de suprimento, pelo qual os clérigos e seus dependentes tinham de pagar as despesas de viagem do Papa enquanto estivesse em sua região, do direito de espólio, pelo qual a propriedade pessoal do alto clero era passada ao Papa depois de sua morte. Olha só, todas essas questões administrativas, né, da parte do erário da igreja e que certamente ocupavam todo o tempo aí desses clérigos, né? Toda essa questão dessa transferência daquilo que era acumulado como riqueza ao longo do tempo, né, por essa instituição que de fato tinha um poder absurdo na Europa, né, e ainda tem, né, ainda tem muito poder. Vamos lá, passava ao Papa depois da morte. Do dinheiro de Pedro, que era pago anualmente pelos leigos. Olha só que negócio. Do dinheiro de Pedro, que era pago anualmente pelos leigos em muitas regiões, e da renda dos cargos vacantes, bem como numerosas taxas. Os novos e poderosos soberanos dos estados nacionais e a forte classe média que os sustentava sentiram o desvio de reservas do Tesouro Nacional para o Tesouro Papal. Essa foi a realidade, especialmente com relação aos reis da Inglaterra e da França. Durante o longo período do cativeiro, do século XIV, os ingleses abominaram ter de pagar um dinheiro que por certo ia para a França inimiga, uma vez que
a corte em Avignon estava sob influência direta do rei francês. Então, pagar a este Papa, né, entregar estes rendimentos obrigatórios aí a este Papa, era manter esta verba dentro do território francês, o que obviamente seria utilizado, né, seria alienado pelo rei francês. O rei francês em algum momento ia extrair este valor de alguma maneira e empregar isso nas seus projetos, né, expansionistas, projeto de guerra, inclusive contra a própria Inglaterra, contra o Sacro Império Romano Germânico. Então ia fortalecer o rei francês. Isso era abominável aos ingleses, obviamente. Vamos lá. Durante a Inglaterra e França, durante longo período cativeiro, aqui os ingleses abominavam ter de pagar um dinheiro que por certo ia para a França inimiga, uma vez que a residência do Papa se localizava em território dominado pelo rei francês. Surgimento dos Estados surgimento das nações-estado. Vamos lá, surgimento das nações-estado. Um fator político que desempenhou um papel importante no declínio da influência papal na Europa foi o surgimento dos Estados nacionais, que se opunham à ideia de uma soberania universal, intrínseca às nações do Sacro Império Romano e da Igreja Católica Romana. O rei e a classe média agiam juntos. O rei, com seu exército nacional, deu garantias a que a classe média realizasse seus negócios com segurança. Isso aqui eu já falei, né, acerca do fortalecimento dessas cortes nacionais, desses estados que estavam surgindo agora, e a aliança entre o rei e a burguesia, a classe média, né, dessas regiões. Então o rei lhes fornecia segurança militar e eles faziam seus negócios e enchiam os cofres então desses reis. Vamos lá. Seus negócios com segurança. A classe média, em troca, deu dinheiro para que o rei mantivesse o Estado. O resultado foram as nações-estado fortes e centralizadas o bastante para desafiar a autoridade do Papa e tentar sujeitar a Igreja aos interesses nacionais na Boêmia, na França e na Inglaterra. Tudo isso criou um clamor por reforma interna do papado nos séculos XIV e XV. Os líderes logo tomaram a frente. Os reformadores místicos, bíblicos, evangélicos e conciliares foram sucessores dos reformadores monásticos dos séculos XII e XIII. O interesse da reforma monástica era uma reforma dentro da própria instituição da Igreja Católica, no sentido de sua doutrina, de sua postura, de sua conduta, seu comportamento, sua ética, sua moral, enquanto que essas posteriores reformas, algumas delas apelam também para essa questão do comportamento, da moral, mas nem todas. Outras, na verdade, querem uma reforma administrativa, uma reforma que faça com que estes clérigos da Igreja Católica se interessem pelas questões da alçada religiosa e se eximam de tanta interferência sobre a vida secular, que deixem a vida secular ao rei, né, aos comerciantes, ao povo de modo geral, que cuidem do seu dinheiro, dos seus interesses, que cuidem da sua vida, né? E a igreja cuide da área espiritual. Então, em muitas dessas nações, havia sim o desejo para que a igreja se retirasse da influência, né, sobre todas essas áreas. Então, diminuir o poder, diminuir a alçada de interferência da igreja, tá ok? Eu quero só passar aqui o conteúdo do material e em seguida passar para o estudo que eu quero ver aqui com vocês, todo o itinerário, né, toda a trajetória aqui do entendimento acerca desse período, tá? Então toda a trajetória que a gente vai fazer para entender acerca do desencadeamento aqui desse período. Mas primeiro a leitura no texto com o título Declínio do Poder Papal, está na página 42, veja só. Os papas que se sucederam após Inocêncio III foram gradativamente perdendo supremacia política sobre os governos da Europa. O principal motivo desse enfraquecimento foi a ascensão do Renascimento e a fraca influência política dos papas. À medida que o tempo passava, os poderes iam se invertendo. Se antes eram os papas que dominavam os reis, agora os reis começavam a dominar os papas. Surgimento, né, dos grandes sentimentos nacionalistas, né, das cortes nacionais fortes, né, das nações. Então você tem a aliança entre o rei e a classe média, e o desprezo agora
por uma ideia de poder universal, que era representado pelo Sacro Império Romano Germânico e pelos Estados Papais, né, com a influência do Papa sobre todas as cortes. Então passa a se rejeitar isso com o fortalecimento desses estados nacionais, Inglaterra, França e Boêmia no primeiro momento. À medida que o tempo passava, os poderes iam se invertendo. Se antes eram os papas que dominavam, agora eram os reis que começavam a dominar. No começo, esse processo tinha o apoio dos nobres e da burguesia, mais tarde da população também, movida por sentimentos nacionalistas. Esse processo foi ganhando corpo até os papas perderem totalmente o poder temporal sobre os reis e sobre os estados pontifícios, que aos poucos foram sendo secularizados. O último golpe que o papa sofreu foi em setembro de 1870, quando o rei Vítor Emanuel II invadiu Roma, transformando a residência oficial do papa em sua corte real. Em função disso, o papa da época, Pio IX, se transferiu para o Vaticano, onde até hoje permanece sendo a residência oficial dos papas. Então aí você tem a perda, isso aí vai ser bem posterior, tá? A época que estamos analisando, com a perda dos estados papais em 1870. Aí você tem de fato o papa ficando adstrito ao estado do Vaticano. O estado do Vaticano que tem aí seus 42 km², tá? Então é de fato um estado independente governado pelo papa, que está em relações amistosas, né, com a Itália. Inclusive o Papa usa o aeroporto de Roma e tudo mais. Eleito a Papa em 1294, Bonifácio VIII quis resgatar o poder de Hildebrando e Inocêncio III. Gregório VII, né, Hildebrando será Gregório VII, e também Inocêncio III, que é tido como o Papa mais poderoso, que de fato fez reis da França e da Inglaterra se curvarem ante suas decisões. Seu propósito era estabelecer uma teocracia, sendo ele o governo supremo de toda a Europa. Mas o que parece, ele não havia percebido que os tempos haviam mudado. Então essa é uma situação muito grave, que de fato essas lideranças, quando se ensoberbecem, não percebem em torno de si a mudança das situações, principalmente porque agregam junto a si muitos bajuladores. Veja isso na nossa matéria de liderança cristã, né? O perigo do autocrata, que se cerca de bajuladores que não lhe comunicam a realidade acerca daquilo que está acontecendo à sua volta. Mas o que parece, ele não havia percebido que os tempos haviam mudado. É dito que num momento, durante a festa do jubileu do ano 1300, esse jubileu é um tipo de cópia daquele jubileu que era feito no Antigo Testamento, de 50 em 50 anos, com um perdão total de dívidas e tudo mais. Então há aqui uma aplicação disso, no sentido de indulgência papal, tá certo? A cada período de 25 anos, se eu não me engano. No jubileu do ano 1300, ele fez questão de ser visto. Olha só a loucura do cara. O cara, a sanha de poder, né? A ilusão de poder do cara. Ele fez questão de ser visto por milhares de peregrinos sentado num trono, usando a coroa e a espada de Constantino, quando exclamou: "Sou César, sou imperador." Mas quando quis impor seu ilusório poder sobre Filipe IV, o Belo, rei da França, terminou sendo preso. Após ser solto, voltou para Roma, extremamente envergonhado, morrendo pouco tempo depois, em 1303. Com esse ato, o papado perdeu todo o prestígio que tinha perante a opinião do povo europeu. Aí você vai ter a situação do cativeiro, conforme já descrevemos. O cativeiro, a transferência da corte, né, na época de Clemente V, e depois o cisma, tá ok? Na época de Gregório XI, quando você vai ter o cisma, né, entre Gregório e Urbano. O cisma tendo um papa agora em Roma e outro em Avignon. Então vamos para o estudo, que ele vai nos mostrar isso de uma forma muito clara, muito, muito bem feito o estudo. Começando aqui, ó. O auge do papado, né? Só para a gente retomar aqui a sequência lógica. Gregório IX, ok? 1227 a 1241. Era sobrinho de Inocêncio III, então ele está naquela linha de continuidade ainda desse poder papal, né? Sobrinho de Inocêncio III, tinha sido cardeal com o nome de Ugolino. Protetor dos franciscanos, veja as ordens, né, que ele favorecia. Protetor dos franciscanos e das mulheres religiosas, criador do Tribunal da Inquisição,
outra expressão do poder papal nessa época. Então ele quer de fato que nenhum grupo antagônico permaneça. Todo lugar onde o Papa pode estender a sua influência, ele pode coagir autoridades, ele faz com que a Inquisição realize ali a sua investigação, as suas apurações, a sua busca e de fato denuncie aqueles que a igreja vê como opositores, que a igreja vê como problemas, denuncie as autoridades locais que são obrigadas a realizar, né, o ato, né, realizados obrigar a aplicar a eles o juízo, né, o chamado auto de fé, né, aplicar o juízo. Então você tem um relacionamento muito próximo e na verdade de imposição da instituição religiosa sobre a secular. Isso que vai começar a ser desprezado quando os estados nacionais se fortalecerem dessa aliança da aristocracia, né, do rei, dessas cortes locais, né, do rei com a classe média local, depois a adesão do povo. E com o surgimento de muitos pensadores independentes no Renascimento, você vai ter então a denúncia dessas atitudes e cada vez mais a consciência nacional, a consciência em oposição a este autoritarismo por parte da instituição da Igreja Católica Romana. Tá? Então você vai ter esta dinâmica acontecendo. A ordem de que os bispos deveriam inquirir sobre a heresia vinha de 1215. Então tem esta ingerência da Igreja Católica dentro dos assuntos internos de cada país, né? Os cátaros foram um dos alvos preferenciais, que de fato eram hereges. Então os cátaros eram uma mistura lá de dualismo, tá certo? Com o gnosticismo. Então eles tinham muito destes pensamentos aí que eram oriundos do gnosticismo. E eles professavam isso e de fato constituíam-se numa seita herética. Agora o problema é uma instituição ter o poder não apenas de convencimento, de chamá-los para um debate, os convencer acerca de seu erro, e caso eles rejeitem, né, este convencimento, fiquem então com seu erro. Então esse tipo de conceito não havia na época. A Igreja Católica entendia, se eles não se submeterem, serão mortos. Serão primeiro bastante torturados pela Inquisição, depois serão mortos. Gregório IX, 1227-1241, Gregório proporcionou a base jurídica para o tribunal, né, que foi extinta em 1832. Durou bastante, né, foi até 1832. O novo modelo substituiu os tribunais episcopais. 1244. A tortura é método legítimo de obter a confissão. Você entra aqueles métodos terríveis, né, de tortura para se obter a confissão daqueles atos e também a denúncia sobre a presença aí de outros locais, de outros integrantes que poderiam ser também perseguidos. Os franciscanos retardam seus estabelecimentos na Itália. Não havia necessidade de confronto entre denunciante e acusado. Isso aqui é uma das coisas mais cruéis, né? Fazia-se a denúncia anônima e a pessoa acusada era tida não num primeiro momento, não a suposição de inocência, mas sim a suposição de culpa. Então a pessoa era levada, era torturada, tentava se arrancar dela a qualquer custo esta declaração. A igreja condena, o poder secular pune. Então a igreja fazia a denúncia e o poder secular, atrelado à igreja, subordinado a ela, fazia então a aplicação da punição. O início da crise, a segunda metade do século XIII, olha aí, segunda metade do século XIII, foi marcada por uma rápida sucessão de papas. Aí você tem novamente uma confusão nas sucessões. E você novamente retorna àquela questão da cobiça em torno desses grandes cargos e do poder, tanto da questão financeira quanto da questão política, como eles gozavam de poder de influência universal sobre todas as cortes. Então isso era extremamente cobiçado, sendo cobiçado era disputado, e nessa disputa havia então essas questões dessas sucessões, né, desses papas que não tinham nada a ver com a ideia do cristianismo, e sim com o poder secular, poder político e econômico. Para se ter uma ideia, entre 1216, morte de Inocêncio III, e 1252 foram somente 4. Então você tem a mudança dessa época para a próxima. Honório III, Gregório IX, Celestino IV e Inocêncio IV. Verdade que o papado teve relativa autonomia e força entre 1254 e 1273, mas isso se deve muito mais aos conflitos entre os grandes senhores alemães pela coroa imperial, Sacro Império Romano Germânico.
Então você tem as províncias disputando o poder nesta região. E aí, com esta instabilidade, né, dentro desta região, você tem então o poder papal, né, o Papa e os Estados Papais com a supremacia nessa época. Mas quando eles retomam, quando eles se reorganizam, conseguem eleger seu imperador, novamente eles voltam, né, a tentar interferir dentro do governo dos papas. E aí você vai ter esta confusão nessas cortes. O poder papal ainda está grande, desde Inocêncio III, isso vem caindo, mas eles ainda não sentiram, né, a crise, mas a crise logo vai se abater sobre eles, que é o que a gente está vendo aqui. Foram os próprios papas Gregório X que tiveram que intervir para levar Rodolfo de Habsburgo ao trono imperial. É esse relacionamento que há entre o Papa, entre o líder dos Estados Papais, um líder religioso e secular, e muitas das vezes prioritariamente secular, né, pensando nas suas guerras, no seu poder, na sua influência, no seu enriquecimento, e estas cortes do Sacro Império Romano Germânico, que é o que havia sobrado lá do grande ideal de Carlos Magno, né? Então havia restado ali esse chamado Sacro Império Romano Germânico, que é o equivalente, né, dos territórios alemães de hoje. Claro que sofreram algumas mudanças, nascerão outros países, tal, mas mais ou menos isso aí. Então havia uma interação entre eles, e isso era motivo de muita desconfiança, tanto para a Inglaterra quanto para a França. Então eles vão entrar nessa jogada disputando poder com estas forças, tanto o Sacro Império quanto os Estados Papais. E eles se ajudam. Os Habsburgo, a partir de então, serão fiéis à Igreja Católica, né, a aliança que há entre eles. Gregório X, 1271 a 1276, foi o mais competente dos papas ao final do século XIII. Tentou controlar os partidos dentro da Cúria, convocou o Concílio de Leão e estabeleceu que o conclave seria a portas fechadas, com a redução de rações que duraria 10 dias para forçar uma decisão, né, para eles não ficarem enrolando lá. E aí você tinha muitas influências, muito lobby, né, que se faziam pelas famílias, tal, para eleger esse ou aquele. Então ele resolveu tornar o processo um pouco mais penoso, para que não se arrastasse muito e para que tomasse logo uma decisão pela escolha do próximo líder, assim tentando resolver essa instabilidade. Toda vez que há uma transição, o poder entra em instabilidade novamente. Então tentando reduzir essa instabilidade. Gregório tentou negociar com a Igreja Oriental. Aí entra o problema lá do cisma, né, com a Igreja Oriental. Fragilizados, os gregos aceitaram o filioque, que era uma imposição, tá certo, da Igreja Católica Romana. Tentando dar ali sua opinião dentro do credo, né? Então colocar a cláusula filioque, não somente do Pai, mas do Pai e do Filho. O Espírito Santo provém do Pai e do Filho. E o purgatório. Então o filioque, ainda mais, mas o purgatório totalmente herético, antibíblico, e eles querem empurrar a goela abaixo esse negócio do purgatório, que surge lá com o Gregório o Grande, tá? Gregório o Grande fez coisas muito interessantes para a igreja, de fato foi uma grande personagem, mas por outro lado também favoreceu terríveis heresias, como por exemplo esse negócio do purgatório. Reconheceram também a supremacia papal, então os caras tiveram que aceitar todo o pacote, né? Porque eles estavam fragilizados, aquela relação que a gente já viu de subordinação dos patriarcas ao imperador. Então, quando os papas queriam de fato botar para quebrar em cima do patriarca, faziam aliança com o imperador. Então ia lá no imperador bizantino, faziam aliança com ele, e os patriarcas assim tinham que engolir goela abaixo. O clero bizantino resistiu mesmo sob pressão do imperador, ok? Esse é o relacionamento que havia entre eles. Posteriormente, as exigências dos sucessores de Gregório comprometeram o acordo. Durante o pontificado de Nicolau III, 1237-1280, o imperador Habsburgo concedeu total autonomia aos estados papais. O primeiro papa dominicano foi Inocêncio V, governou poucos dias, em 1270. O primeiro franciscano foi Nicolau IV, 1288 a 1292. A gente tem outro franciscano agora aí, né? A eleição do Papa Celestino V foi eleito em 1294. Celestino V governou por 6 meses. A situação desse Papa, que foi bem comum, era eremita. Então o cara tinha uma conduta de vida, de espiritualidade, né, de moral elevada.
E quando ele vê, né, o pandemônio no qual estava envolvido, as jogatinas políticas, todo jogo de coerção, de pressão, de imposição que era exigido por parte do representante dos estados papais e que intervia, né, que se metia em tudo quanto é corte nacional desses países que se formavam, quando o cara viu aí todo esse olho do furacão no qual estava, isso de fato o abalou, né, e o fez recuar. Visto como visionário e santo ainda em vida. O Papa Angélicos, de algumas profecias, não suportando a pressão, renunciou. O único caso de renúncia na história do papado, nenhum outro papa tomou o nome de Celestino. Claro, isso vai ter uma exceção com informações da atualidade. O único caso de renúncia na história do papado, nenhum outro papa tomou o nome de Celestino, até se repetir no caso de Bento XVI ou de Ratzinger, tá certo? Cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino, me informou Bento XVI ao anunciar a renúncia ao pontificado. Então, aí outro papa que renunciou. Outro Celestino V, né?